Hebreus 3, verso 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus estabeleceu todas as coisas, meu irmão. Verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos? Meu Deus, você sabia que Deus mora em você? Ah, se tivesse um crente avivado aqui. Jesus mora em você, meu irmão. Rapaz, nós lemos a Bíblia, Samuel, e tem hora que nós lemos como balela, irmão. Parece que nós lemos como pessoas religiosas. O texto está dizendo que o eterno habita em você. Meu Deus do céu, irmãos. Continuando. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Diga misericórdia. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Você que está aqui essa noite nos visitando, essa noite o Senhor quer falar ao seu coração. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Sempre você tem visitado a igreja, sempre você tem ido à casa de Deus, e Deus tem falado com você, e você tem endurecido o seu coração. Eu quero dizer para você, não endureça mais o seu coração. Deus quer trabalhar na sua vida, mas você não tem deixado Ele trabalhar. E eu quero dizer que Deus ama muito você. E você pula, uma hora vai em uma igreja, outra hora vai em outra. Eu quero dizer para você, Deus lhe ama, meu irmão, mas não endureça seu coração. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Verso 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por 2 vezes
o autor aos Hebreus fala: se guardarmos firmes até o fim. Uma advertência para nós, irmão, a permanecermos na caminhada, a continuarmos firmes nesse caminho. Independente do que aconteça, continuaremos firmes ao Senhor. O autor deixa claro isso. Verso 15: enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3 é dividido em duas partes. A primeira, do capítulo 1 até o verso 6, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo. Vai falar que Jesus é maior do que Moisés. Mas algo estava acontecendo nessa igreja. A igreja ao qual o autor de Hebreus escreve estava passando por uma dificuldade. E o povo daquela época era um povo que era judeu e tinha se convertido ao cristianismo. Após se converter ao cristianismo, aconteceu uma grande perseguição. Após essa perseguição, eles começaram a duvidar se era aquilo que eles queriam de verdade. Será que é o cristianismo mesmo que eu quero para a minha vida? Será que é seguir a Cristo mesmo que eu quero? E eles começaram a querer voltar para o judaísmo. Parece com alguma coisa que nós dizemos hoje, sim ou não? As pessoas entram na igreja, começam a seguir a Jesus, e aí quando elas entram em uma grande batalha, o que elas fazem? Rapaz, eu vou voltar de onde que eu vim. Quem só foi entrar nesse negócio chamado igreja, minha vida virou um inferno. Quem já escutou isso? Irmão, não virou um inferno, as escamas só caíram. Você já estava vivendo um inferno. Só que agora você vivia no inferno vendado. E aí você vem para o Senhor, vem para Cristo, as vendas caem, aí você começa a ver: meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Bebendo igual um desgraçado, fumando como uma caipora, traindo a minha esposa, traindo meu marido, meu Deus! Aí cai a ficha. O autor aos Hebreus estava trazendo essa reflexão para os irmãos daquela igreja, para que eles não voltassem novamente para da onde eles tinham saído. Irmãos, é a mesma coisa que receber a promessa, estar vivendo a promessa e depois voltar e ficar falando assim: não, eu não quero mais a promessa, eu quero viver sonhando novamente. Jesus já tinha concluído, já tinha sido a promessa esperada para cada um deles, mas eles queriam voltar atrás. Nós precisamos aprender algumas coisas aqui nesse texto, irmão. Nosso pastor pregou capítulo 1, capítulo 2, falando sobre que Jesus era superior aos anjos, aos profetas. Deixou bem claro que o Senhor não tinha vindo para salvar os anjos, mas salvar eu e você, aleluia. Nós somos mais especiais, irmãos, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo pecadores. E aqui nós vamos ver sobre isso. Nós vemos que eles queriam novamente trazer totalmente à tona a lei mosaica, ficar vivendo as tradições passadas. E o autor aos Hebreus falando assim: gente, acorda para a vida.
Vocês estão paralisados aí, querendo viver tradições. Cristo é algo muito melhor. É uma esperança que é verdadeira, que muda verdadeiramente a vida das pessoas. E vocês querem voltar atrás. O autor estava fazendo isso. E ele estabelece, eu fico imaginando o autor aos Hebreus pregando naquela igreja de Hebreus. Falando, meus irmãos, pelo amor de Deus, não desistam dessa caminhada. Não volte lá para o passado, não. Fique firme. Não volte lá para o centro da onde você saiu, da religião da onde você veio. Fique em Cristo Jesus. Eu lembro que eu ganhei uma vez um rapaz que era católico, mas era católico, era beata, irmão. Esse era um católico. E aí, eu discipulando ele, e aí nós fazendo discipulado, aí teve uma hora que eu queria entrar nesse assunto. E aí eu falei para ele assim, querido, e aí, agora, nessa caminhada com Cristo, tendo a revelação do senhorio de Jesus, o que você vê de diferente na igreja cristã mesmo, na igreja evangélica, para a igreja católica? Aí ele falou assim, rapaz, é muito bom, a igreja cristã é muito boa, só está faltando algo, Maria. Ele estava lá, irmão, mas queria voltar para as coisas do passado, voltar para aquela religião que ele tinha. Só Cristo Jesus nós vamos aprender mediante a palavra de Deus, que só Ele é o mediador entre Deus e o pecador. Só Jesus pode mediar isso, irmãos. Já contei para você aqui uma vez que a minha base de fé era o filme O Auto da Comparecida, irmão. Aquilo ali era a minha base da fé. Eu achava que aquilo ali tudo era verdade, Rodrigo. Falei, meu Deus, eu vou ser desse jeito aí, quando eu for, eu vou apelar também, eu vou falar. Eu achava que aquilo ali que era a fé. Porque eu não conhecia o senhorio de Jesus, irmão. As verdades contidas. E hoje, conhecendo Cristo Jesus, eu não quero voltar para isso nunca mais, irmão. Nem para o mundo da onde eu saí, nem para a minha fé religiosa que eu tinha. Superficial, eu quero continuar servindo ao senhorio de Jesus. Ele é maior do que Moisés, maior que os profetas, maior que os anjos, maior que os pastores, que os apóstolos. Ele é maior do que todos. A supremacia dele é única, irmão, e só ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Moisés ainda fez grandes coisas, não desmerecendo Moisés, irmão. Moisés foi um grande homem de Deus, mas Moisés precisou ser salvo como eu e você. Nós vemos uma semelhança entre Moisés e Jesus. Moisés levantou uma serpente no deserto. Já Jesus falou, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui nós conseguimos ver a soberania, a grandeza de Jesus. Moisés deu ao povo, durante esses anos no deserto, um maná. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Enquanto Moisés buscava trazer um alimento, pedindo ao Pai, Jesus falou assim, eu sou o alimento de vocês. Essa é a diferença, irmão. O verso 3 vai falar claramente a diferença de Jesus para Moisés. Verso 3 diz, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória. Era isso que o autor aos Hebreus queria trazer para a igreja de Hebreus, irmão. Para o entendimento desses irmãos. Porque talvez você está dentro da igreja, mas ainda não conseguiu se encontrar verdadeiramente com Jesus. Você fica terceirizando a sua vida, pedindo oração para pessoas, pedindo isso e aquilo para outros, dizendo que você tem acesso ao Pai. O que você precisa é conhecer a palavra de Deus e vivenciá-la, meu irmão. Corra até Ele.
Algumas verdades que afirmam que Jesus é superior a Moisés. Primeiro, que nós somos vocacionados pelo céu. Verso 1 vai dizer: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Ah, meu irmão, isso aqui é muito bom, porque tem horas que eu vejo alguns crentes falar assim: rapaz, eu decidi ir para a igreja. Mentira, irmão, tu não decide nada. Não, eu senti que eu tinha que ser da igreja. Não foi, irmão. Você foi vocacionado do céu para ser cristão. Meu Deus, irmão, você estava aí perdidão, não prestava para nada, e aí veio uma intuição divina no seu coração, através da vocação divina, e aí você sentiu um desejo: eu preciso procurar a Deus. É isso que acontece, irmão, porque nós somos vocacionados do céu para o céu, irmão. Veio do céu a intuição de nós sermos adoradores de Jesus, servos de Jesus. Veio do céu, irmão. Não foi você não, bonitão e bonitona. Não foi você não que decidiu ser cristão. Ele colocou isso aí dentro de você. Você entende isso? Diga amém. Então, a partir de hoje, você precisa entender isso. Já falei várias vezes, isso é tão real que nós somos vocacionados, que eu lembro que na igrejinha ali atrás, quando eu vim para o culto, eu vim embriagado e drogado, irmão. Eu queria saber de culto? Queria nada. É porque minha mulher que mandava mesmo, eu tive que vir com ela. E aí, numa visita dessa do culto, eu pensando que tinha sido o convite da minha esposa, não. Era a vocação divina, preparando a minha vida para ser transformada. Há 17 anos atrás isso aconteceu, irmãos. Falei, eu vou lá nessa igreja, vou lá. E até hoje, meu irmão, aleluia. Então, querido, a diferença da supremacia de Cristo para Moisés é que Moisés não tem a capacidade de vocacionar ninguém para ser salvo. Ele pode até conduzir como ele conduziu os 40 anos no deserto, aquele povo, mas colocar a semente divina no coração, verdadeiramente só Cristo Jesus. Eu e você podemos ajudar pessoas na caminhada com Cristo, ajudá-las, auxiliá-las, através da palavra, do discipulado, mas só Cristo Jesus pode salvá-las. Então não adianta você fazer muitas coisas pelas pessoas, porque só Jesus pode salvar ela, meu irmão. Você tira pela igreja. Tem milhares de pessoas, às vezes, em um culto, em uma conferência, e cada um recebe a palavra de uma forma. Tem pessoas que vêm para o culto e saem daqui transformadas, tem pessoas que saem pior do que entrou. Por causa do coração, irmão. Então, Moisés não conseguiu, de forma alguma, conduzir aquele povo ao arrependimento. Apenas Jesus pode fazer isso, querido. Nós estamos aqui, os pastores, os líderes de PGM, nós somos apenas auxiliadores de vocês. Mas só quem pode trabalhar no seu coração é Jesus, meu irmão. Por isso que nós pedimos para você buscá-lo. Não ficar com os cultos apenas de domingo, escutando palavras só de domingo, de terça-feira. Vem ao domingo, recebe uma palavra de Deus abençoada, aí vai para casa, esquece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só volta domingo de novo. Não faça isso, meu irmão. Porque você precisa se encontrar verdadeiramente com Jesus diariamente. Então, querido, o céu é o nosso destino agora. Moisés conseguiu levar o povo para Canaã, mas só Jesus pode levar-nos para a nova Canaã celestial. Aleluia!
Ele vai nos conduzir para a nova Canaã. Eu e você vamos habitar na nova Canaã. Eu e a sua família vamos habitar na nova Canaã. Os seus filhos vão habitar a nova Canaã. Os seus familiares vão habitar a nova Canaã. Talvez você tenha algum familiar, querido, que pelo que está acontecendo agora, a situação atual, você possa pensar, não tem jeito, não vai dar certo. Jesus é poderoso para fazer, irmão. Antônio Marcos. Quem conhece aquele bonitão ali? Esse homem era perigoso demais, irmão. Um dia que eu batizei ele aqui, pessoal de Manaus e várias outras cidades me mandando mensagem, falando, meu Deus, cara. Esse homem, se dependesse dele, ele nunca queria Jesus, querido. Mas Jesus deu uma intuição divina no coração dele e ele sabe que ele foi vocacionado para ser salvo. O maior pecador dessa terra, meu irmão, também é vocacionado para ser salvo. É eu e você que não deixamos às vezes as pessoas entrar no céu. Sim ou não, igreja? É, irmão. Nós somos carrasco com os pecadores, com os pecados dos próximos. Mas com os nossos nós queremos misericórdia. Jesus ensina na sua palavra que aquele que muito ama, muito perdoa. Mas nós queremos receber perdão demais, mas não queremos perdoar. A vocação divina só pode vir através de Cristo Jesus. Não tem outro, meu irmão. Não tem para onde correr, é só Ele. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Segundo, só Jesus. Só em Jesus nós somos santos, irmão. Rapaz, eu tenho jejuado demais, eu tenho lido muita Bíblia. Meu Deus, eu não falto uma oração de manhã. Irmão, não é isso que é ser santo. Foi Jesus que te santificou, querido. Você entende que você era um pecador miserável, sim ou não? Aí quando você recebeu Jesus, imediatamente você ficou santo, aleluia. Você entende isso, irmão? É isso mesmo, você não prestava para nada. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, imediatamente você foi santificado. E agora quando Deus olha, Ele não olha e não vê mais você, mas vê Cristo Jesus. Jesus está contido em você, impregnado em você, vestido em você. Essa é a diferença de Jesus para Moisés, e esse era o entendimento que o autor aos Hebreus queria trazer para os irmãos naquela igreja. Que Moisés não poderia trazer santidade para eles a não ser Cristo Jesus. Meu Deus, irmãos. Nós somos santos porque nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Claro que nós necessitamos de uma vida diária de oração. Nós necessitamos de uma vida diária de leitura da palavra, de consagração. Mas antes de você fazer tudo isso, Ele já tinha te santificado. Entenda isso. Quando eu falei que às vezes nós mesmos empatamos pessoas de entrar no céu, é porque nós colocamos jugo em cima das pessoas. Ah, se você não orar, você não vai para o céu. Se você não vir na oração de manhã, Samuel, tu não vai para o céu. É um jugo, irmão. Você sabe a necessidade do irmão. Talvez o irmão está em casa e está orando muito mais que você.
O Senhor o acordou muito mais do que 5:30 da manhã. O acordou 3 horas da madrugada e até as 6 da manhã. O Senhor está falando com ele e ele com a cara no pó. Nós somos peritos em julgar as pessoas. Mas quando o autor do Hebreu falou assim, ó, santos irmãos, falando que era de uma comunidade, de uma família, que entre nós precisaria ter esse conjunto de um cuidar do outro. Diga amém. Verso 12, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Cuidando um dos outros, irmão, pastoreando um aos outros. Verso 13 diz assim, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, ó irmão, vamos continuar, vamos orar, vamos estar perto, irmão. Vamos ler a palavra. Nós somos santos só em Jesus. Terceiro, só Jesus poderia ser o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Moisés não poderia fazer isso. Verso 1 ainda, diz assim, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E o que é a nossa confissão, irmãos? É aquilo que nós declaramos para o mundo. Para o mundo, nós dissemos que Jesus morreu e ressuscitou e nos purificou dos nossos pecados. Tivesse um crente aqui para dar uma glória a Deus. Jesus morreu por você, meu irmão. Ressuscitou, meu irmão. E deu uma nova vida. É isso que o mundo vê aí fora. Talvez você não seja um pregador da palavra de Deus, mas apenas de ser um cristão genuíno, você já está pregando a palavra de Deus com o seu testemunho. Porque, irmãos, principalmente os seus vizinhos, meu Deus do céu, seus vizinhos estão vendo quem é você, meu irmão. Seus amigos de trabalho estão vendo quem é você. E esse apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão só poderia ser Jesus, porque apóstolo significa o enviado. Ele foi enviado por Deus para nos purificar, para nos transformar, para nos dar uma nova vida. Só Jesus pode mudar a sua história, meu irmão. Só Jesus pode transformar você. Palavras bonitas, eloquentes não vão mudar a sua vida, mas Jesus sim. Então ele foi enviado por Deus. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo rei, ele se fez servo. Sendo o autor da vida, ele veio para morrer por mim e por você. Esse foi o envio de Jesus. O Pai o enviou para morrer pelos nossos pecados. Meu Deus, querido. Jesus foi enviado como nosso apóstolo para trazer uma mensagem de arrependimento, para que eu e você se arrependa dos nossos pecados. Eu e você precisamos todos os dias se arrepender dos nossos pecados. Quem pecou hoje, levanta a mão. Não tem como, irmão, tu pecou. E se tu disser que tu não pecou, a Bíblia diz que tu faz Deus até mentiroso. Aí você pode se trancar dentro de um quarto escuro, falar, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui dentro, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar. Pecou, porque não creu que Deus poderia te manter de pé. Besta. Não tem como, irmãos. Só Jesus, irmão, que não comete pecado.
Nós somos homens e mulheres falhos e diariamente nós vamos pecar. A nossa diferença é que nós não premeditamos os nossos pecados. Nós não saímos de casa dizendo, hoje eu vou pecar. Não, irmão. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, ele é o enviado, ele é o apóstolo da nossa confissão. Como sumo sacerdote, Jesus é o sacerdote e é o próprio sacrifício. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles precisariam sacrificar pelo povo. Eles apresentavam ali animais, derramavam o sangue de animais para a expiação do pecado do povo daquela época. Só que tinha algo, eles deveriam fazer isso também por eles mesmos. Mas Jesus, o sumo sacerdote das nossas vidas, fez apenas um sacrifício. Ele deu a si mesmo, derramou o seu próprio sangue, por mim e por você, para que nunca mais ninguém, nem Satanás, nem trevas, venha lhe acusar que você não foi expiado pelo sangue do Cordeiro. Satanás não tem poder sobre a sua vida, querido. Quantos entendem isso? Diga amém. O diabo não tem poder contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua saúde, contra os seus bens. O diabo não pode nada contra você. Porque o sangue foi derramado. O sumo sacerdote, ele fez isso. O nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. A palavra sacerdote, no latim, significa construtor de pontes. Ninguém pode ligar a Deus o pecador se não for Cristo Jesus. Havia um abismo entre nós e Deus, e Jesus se fez ponte para nós chegarmos até Deus. Esse é o sacerdote da confissão. Eu já ia colocar o nome de quem era o autor, e dizendo que era Paulo, Johnny. O autor aos Hebreus queria trazer esse entendimento que o Moisés não poderia ligar o pecador a Deus, a não ser o sumo sacerdote chamado Cristo Jesus. E eu e você, igreja, vivendo em 2023, precisamos ter essa clareza na nossa caminhada cristã, que pastor, líder, ninguém pode nos ligar a Deus, querido. Só Jesus. Por isso, entra no teu quarto secreto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto. Nós precisamos entender isso, querido. Diante dessas verdades, o autor ainda nos alerta, irmão, para nós não endurecermos o nosso coração. Depois de o autor ensinar todas essas verdades, que Cristo era superior, que Ele era o sumo sacerdote, que Ele era o apóstolo, que só nele nós seríamos santificados, santos, irmão, que só nele havia a vocação divina. Ele vem e traz uma advertência falando, olha, depois de vocês escutar tudo isso, vocês não podem endurecer o coração de vocês. Depois de nós estarmos caminhando com Cristo, vendo tudo aquilo que Deus tem feito por mim e por você, nós não podemos endurecer o nosso coração, irmão. Se tivesse um crente para dar um amém. Você lembra quem você era? Vai lá atrás, lembra quem você era. Aí Deus fez essas coisas na sua vida. Te deu uma Amanda linda dessa, meu Deus. Nos deu filhos preciosos, irmão. Meu Deus. Nos deu esposos maravilhosos, irmão. E nós, às vezes, queremos voltar atrás, irmão. Queremos abandonar a nossa fé. O autor aos Hebreus já falando, não façam isso. Não façam isso porque isso é um pecado terrível. Isso se chama incredulidade. Isso afronta a Deus. Verso 7.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Misericórdia, irmão. O autor está falando assim: olha, aconteceu isso já, gente. Aconteceu o que eu estou vendo que vai acontecer nessa igreja. O autor está falando: pessoal, já aconteceu, está escrito na sã doutrina, o povo já errou uma vez e nós não podemos errar. O autor está advertindo: eles erraram, os nossos pais viram tantos milagres, Deus tinha libertado o povo do Egito com mão poderosa, com mão forte. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Deus tinha abrido o mar vermelho, fez brotar a água da rocha, fez chover pão do céu, deu codorna, irmão. As sandálias dos pés não se desgastaram, irmão. 40 anos com a mesma sandália no pé. Tem hora que eu peço para Deus essa unção para mim não comprar outro sapato, irmão. E continua, irmãos. No frio tinha uma coluna de fogo. No sol quente do deserto havia uma coluna de nuvem. Depois de todos esses milagres e prodígios, o povo ainda queria se desviar, e o autor, os hebreus, está falando: gente, acordem. Você que está aqui essa noite e está apostatando da sua fé, desistindo da caminhada, vivendo o evangelho de sobrevivência, vem para a igreja porque aos domingos tem que vir para o culto. Pare de viver dessa forma. Pare de viver essa vida. Confesse-se diante de Deus. Fale: Deus, eu preciso ser visitado pelo Senhor. Eu não quero apostatar da minha fé. Eu não quero voltar para o passado. Eu não quero voltar para a minha vida lá para trás, da onde o Senhor já me tirou. O autor, os hebreus, estava ensinando isso para a igreja, irmão. Os irmãos daquela igreja de hebreus estavam já querendo se desviar, voltar, depois de ter visto tantas maravilhas acontecido na vida deles. Tantos milagres Deus já tinha feito por causa de uma provação, irmão. Por causa de uma turbulência. Qual é a turbulência que você tem enfrentado esses dias? E o que você tem passado? Tem desanimado a sua fé? Tem feito você pensar em desistir? Repreenda esse pensamento em nome de Jesus. E continue firme. O Senhor sabe que você é falho, é pecador, e o Senhor quer te pegar pela mão e te manter de pé todos os dias da sua vida. Esse é o prazer do nosso Deus. Mas não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito. O autor termina dizendo, irmãos: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Misericórdia, irmão. Todos os dias nós vamos lembrar a bondade de Deus, que Deus fez na sua vida, fez na sua família, lhe livrou do laço do passarinheiro, meu irmão. Nós precisamos ser gratos, reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias, irmãos. Jesus é superior a Moisés em tudo. Nós vamos orar. E você vai lembrar apenas de Jesus. Eu quero que você olhe para o Senhor essa noite.